Pois é, o nosso Moisés, ameaçado de morte pelo faraó, poderoso faraó, fugiu para o deserto, para longe das fronteiras do Egito. E como ele estava no deserto, ele precisou de buscar água. E água se encontra em alguns poços que se encontram no deserto. E ele foi para a beira de um poço. Quando ele chegou na beira de um poço, o que ele encontrou? Encontrou algumas moças, algumas raparigas, que estavam lá buscando água, era o trabalho que as mulheres faziam, carregar a água, e também dando água para o próprio rebanho. E chegaram alguns pastores machistas, quiseram dar uma de poderoso para cima das mulheres, queriam tomar a água delas, queriam tomar a água primeiro. E Moisés, vendo aquela situação, tomou as dores daquelas moças e expulsou aqueles pastores com determinação, ainda ajudou aquelas moças a tirarem água, darem de beber para o próprio rebanho e carregar a água que levaram para casa. Chegando em casa, aquelas moças contaram para o pai que encontraram na beira do poço um egípcio, assim que parecia Moisés, pela sua fala, pelo seu sotaque, que as tinha ajudado a se libertar daquele incômodo dos pastores e a tirar água para o próprio rebanho. O Jetro, o nome desse homem, que também era um sacerdote naquela região, ele ficou pensando, eu tenho aqui 7 filhas para casar, sou viúvo, 7 filhas para casar, e aparece um bom rapaz, e essas meninas me deixam o cara ir embora, e falaram, filhas, voltem lá e convidem depressa esse rapaz para comer conosco, para estar conosco. E Moisés aceitou o convite de ir na casa desse homem, esse pastor, para comer alguma coisa. E tanto que gostou que ficou. E como era costume da época, Moisés acabou se casando com uma das filhas que se chamava Sífora ou Séfora, que era a mais velha, porque todas tinham que casar segundo a ordem que elas tinham de nascimento. Então, Séfora se casou com Moisés. É importante na Bíblia também dizer o nome da mulher, é porque ela tem um significado importante. E quando tiveram o primeiro filho, Moisés, sentindo-se incomodado naquela situação, pensando ainda talvez na sua gente que estava lá ainda sofrendo no Egito, ele colocou no seu filho primogênito o nome de Gerson. Gerson significa em hebraico, eu sou estrangeiro, para cada vez que ele olhasse para o filho, ele se sentisse estrangeiro, como não estava em casa, não estava cômodo Moisés, pensando na sua gente. E começou a sua etapa de vida de homem casado com família, mas sem se esquecer do seu povo que estava lá no Egito. Enquanto isso, Ramsés II era um faraó que não era muito violento. Ele decidiu não matar os apirus, os hebreus. Ele decidiu que deveria tratar aquela gente de uma outra maneira. Ele queria fazer canais, grandes construções, grandes celeiros, grandes monumentos, aqueles monumentos que nós ainda encontramos na arqueologia, que os arqueólogos colocam à vista para nós. E Ramsés queria construir grandes monumentos e, ao mesmo tempo, ocupar aquela gente. Como no Egito não tem pedras para construir, eles têm que construir com a terra misturada com argilha, fazendo uma espécie de tijolo de vários tamanhos para os vários tipos de construções. E era justamente aquilo que aquele povo estava fazendo. Recebia a palha do faraó e tinha que fazer o barro, amassar o barro, construir tijolos para que se pudesse fazer as grandes construções. É claro que a situação não era de um emprego com carteira assinada, mas nem existia. Mas eles trabalhavam praticamente como escravos, ganhavam alguma coisa para comer, trabalhavam de sol a sol e sob vigilância acurada para que eles não fizessem nenhum tipo de rebelião. E assim, nesta situação, o povo começou a se lamentar e como cada um tinha os seus deuses, começaram a se lamentar as suas divindades, aos seus deuses, por aquela situação que se tornava cada vez mais insuportável. Enquanto isso, Moisés, lá na terra de Midian, cuidava do rebanho do seu sogro, casado com a sua esposa Séfora, e cuidando, por enquanto, do seu primeiro filho, que se chamava Gerson. Bom, se você chegou até aqui, nessa nossa conversa, que você gostou.
Então você dá um like aí, dá um gostei no nosso vídeo, se inscreva no canal, não custa nada, né? Vai lá, aperta o sininho, coloca lá a inscrição, não custa nada, é uma coisa que se faz rapidinho, mas isso tem uma importância para nós, né? E divulga também esse nosso vídeo para que nós possamos aqui continuar nesta aventura bíblica. Shalom, Uberacá.